Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Coronel Henrique do PSL. Seja muito bem-vindo, Coronel. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Deputado, como que o senhor tem acompanhado a questão das barragens em Minas Gerais, mais especificamente a de Brumadinho, né? Depois dessa tragédia no último dia 25 de janeiro. Eu, inclusive, Thalita, tive a oportunidade de estar em Brumadinho no sábado. Eu participei lá da comitiva do ministro do Turismo. Tive a oportunidade de realizar um sobrevoo em toda a área atingida, tentando realmente avaliar os impactos disso e muito preocupado, né, em trazer soluções para que a região recupere dessa tragédia, né, de perdas inestimáveis de vidas humanas, vidas animais e de devastação para o meio ambiente. E a Assembleia Legislativa já reagiu, já apresentou uma pronta resposta, uma CPI será instaurada para apuração dos fatos, para auxiliar todo o Ministério Público, o Poder Judiciário no sentido da apuração e da punição dos responsáveis. Mas muito mais do que isso, é buscar a partir de agora ações preventivas, trazer para dentro do Estado uma cultura de gestão de riscos, justamente evitando que eventos dessa magnitude aconteçam novamente. A minha pergunta vai até nesse sentido, deputado. Bom dia, obrigado por nos atender aqui na Rádio Super. O que do ponto de vista legislativo pode ser feito para que cenas como essas que a gente tem acompanhado não se repitam? E aí eu falo não apenas do rompimento lá em Brumadinho, como a gente tem vivido essa situação há quase um mês, mas também até dos riscos que a gente está vivendo. Começou em Itatiaiuçu, Barão de Cocais, e agora mais recentemente tivemos essa questão envolvendo também o distrito de Macacos lá em Nova Lima. O que do ponto de vista legislativo que pode ser feito? E até pergunto, o senhor já tem alguma proposta nesse sentido também? Rodrigo, o papel da Assembleia sempre, né, o parlamentar, ele vai ter sempre um papel de legislador e fiscalizador constante dessas ações. Acredito que comissões específicas da área serão tratadas com relação a aperfeiçoamento da legislação, mas eu acredito principalmente, Rodrigo, que hoje nós devemos tratar muito da questão da impunidade. Eu acho que sob o aspecto legal, eu acho que a legislação já existe a fim de cumprir as determinações do judiciário nesse sentido. E eu acredito que o papel da Assembleia, mais do que legislar hoje, é cobrar, é ser efetivamente a voz do povo, né, representando o povo de Minas Gerais, que exige, não só o povo mineiro, mas o povo brasileiro, exige que tais fatos não aconteçam novamente. E a minha proposta hoje é incansavelmente atuar no sentido de fazer uma revisão de toda a parte legal relativa aos modelos, aos processos e especialmente sempre atento para a gestão de riscos. Eu falo muito nisso, Rodrigo, porque eu sou coronel do Exército, né, e nós temos uma preocupação extrema nas ações de segurança, né? Todas as ações militares, elas são cercadas de vários planejamentos e vários responsáveis pela segurança, e o militar tem uma característica muito importante, que os responsáveis são muito bem definidos em cada cenário de atuação, seja de treinamento e seja numa operação especificamente real. Então eu acho que é fiscalizar, determinar os responsáveis e imputar a responsabilidade naqueles que, por negligência ou imperícia, cometeram erros. Deputado, o senhor, enquanto representante do PSL, a gente não poderia deixar de tratar sobre um dos assuntos que veio à tona na semana passada, mais especificamente entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Gustavo Bebiano. Essa polêmica envolvendo também os filhos do Bolsonaro, o Bebiano que comandou inclusive o PSL durante a campanha do Jair Bolsonaro e que está para ser demitido nesta segunda-feira. Como o senhor tem acompanhado, o senhor enquanto deputado do partido, toda essa situação? Thalita, eu tenho justamente acompanhado pela imprensa, né? Nós estamos aqui como deputado estadual. Hoje, o que a gente tem de informação é justamente pela imprensa. Eu estive com o ministro Marcelo Álvaro Antônio no último sábado e ele falou que também estaria aguardando os acontecimentos. Ele pensa que essa crise envolvendo o ministro hoje, o Bebiano, pode não estar relacionado diretamente com as denúncias e sim com uma quebra de confiança com relação ao presidente Bolsonaro. Mas tudo isso, né, será apurado ou será divulgado a partir dos acontecimentos previstos para o dia de hoje. Mas na opinião do senhor, não seria um erro talvez do Jair Bolsonaro? Porque o Bebiano é um homem de confiança, justamente comandou o PSL durante a campanha. Não seria um erro talvez deixar com que ele revelasse algumas situações que não foram expostas?
Thalita, mais uma vez eu falo, né, que eu saí do Exército, mas o Exército não saiu de mim. Ele é o nosso comandante supremo, né? É o presidente da República, ele deve saber muito bem o que está fazendo, ele tem uma assessoria importante de ministros que eu considero os ministros ali que o cercam diretamente, especialmente o general Heleno, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o João Santos Cruz, que são muito próximos a ele, e eles devem ter passado em reuniões e vão saber conduzir esse processo muito bem. Mas eu penso que as crises existem para serem superadas e enfrentadas com ética, com verdade e encarar o problema de frente. O senhor teme que essa questão envolvendo o PSL, Gustavo Bebiano, que isso interfira, respingue de alguma maneira, deputado, no PSL aqui em Minas Gerais? Ou isso já está acontecendo? Até por ser o partido do presidente da República? Não, acredito que não. Isso quem está acostumado com situações de gestão está muito sujeito a pressões da mídia, a pressão da imprensa. E eu acredito que a serenidade nessa hora é justamente para saber expor a verdade no momento certo, na hora certa, e como deve ser a ação de um homem público. Eu não tenho a menor dúvida de que o PSL continuará firme como o partido que mais cresceu no Brasil, com a maior representação, né? Nós saímos de 0 deputados para 6 deputados estaduais hoje na Assembleia, então não tem nenhum temor quanto a isso, Rodrigo. Em relação ao governo de Minas, como que o senhor tem acompanhado os passos do Romeu Zema? Eu penso que nesses primeiros 45 dias de governo é muito cedo para cobrarmos soluções imediatas. A reforma administrativa já foi enviada para a Assembleia, inclusive eu já tive a oportunidade de propor algumas emendas que eu considero importantes para o aperfeiçoamento da reforma administrativa, e acredito que sim, ele fez uma proposta de enxugamento, uma proposta liberal, de menos intervenção do Estado no governo, e eu considero que ele tem se saído bem. Até diante disso que o senhor está dizendo, eu faço uma pergunta. Nós ouvimos aqui e temos trazido constantemente ao Café com Política, deputado, parlamentares que, assim como o senhor, estão iniciando o mandato agora. Alguns logo após terem sido eleitos, outros logo após o mandato, a legislatura efetivamente ter começado na Assembleia. E ouvimos de muitos desses, principalmente dos novatos, que ainda não houve uma postura de diálogo do governador com a Assembleia, ainda não houve uma postura de diálogo do governador com esses novos deputados, com aqueles que, como o senhor, estão assumindo, acabaram de assumir o mandato agora. O senhor já foi procurado pelo governo? Tem se sentido ouvido pelo governo ou faz parte do coro, digamos assim, desses que têm reclamado da postura do governador Zema até então? Não, Rodrigo, eu talvez, eu não sei se pelo momento da minha entrevista, eu já tive a oportunidade de ser recebido, sim, pelo governo. Tive a oportunidade de, inclusive, entregar uma proposta minha nas mãos do governador a respeito da proposta de uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares em Minas Gerais. Eu entreguei essa proposta na mão do Romeu Zema, entreguei essa proposta na mão do secretário de governo, Custódio Matos, entreguei essa proposta na mão da secretária de Educação, a Júlia Santana, e o governador recebeu toda a bancada do PSL, e acredito que a partir da semana que vem, ou dessa semana, receberá também os blocos parlamentares que se formaram na Assembleia. Deputado, muitos criticaram a atuação de militares dentro da política, talvez militares que não tivessem nenhuma vez atuado de forma mais direta. O senhor acha que essa imagem ruim colocada por muitos, tem sido desconstruída já, ou que ainda vai levar um tempo para que você, por exemplo, como, né, um deputado novo, consiga mostrar para a população que talvez o jeito militar de coordenar e de tentar levar o país não é uma forma ruim? Thalita, eu agradeço a sua pergunta, eu acho uma pergunta excelente, né? Nós, militares das Forças Armadas, eu sou coronel do Exército, nós passamos a nossa vida inteira trabalhando em projetos de Brasil. Eu sou médico veterinário formado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, também com mestrado aqui na UFMG, com doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e recentemente concluí um pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Então, o que eu estou dizendo com isso? A minha formação profissional, ela sempre foi alicerçada e bancada pelo povo brasileiro. Todos os meus cursos em universidades públicas, então nada mais justo do que quando eu tenho o ápice da minha formação profissional, eu possa devolver para o povo brasileiro e especificamente agora para o povo do meu estado, a formação técnica profissional que eu tenho. Não existe curso específico de político, né? Eu acho que a democracia, o diálogo, o equilíbrio do trato da coisa pública, especificamente a ética e a seriedade
nessa tratativa, eu considero um papel primordial aí dos militares, das Forças Armadas, que hoje estão fazendo parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Até dentro disso que a Thalita acabou de perguntar, deputado, o senhor nos relatava também que teve a oportunidade de entregar ao governador Romeu Zema um projeto que tenta fomentar, que tenta incentivar a criação de escolas cívico-militares. E a gente já ouviu, inclusive aqui na Rádio Super, especialistas criticando isso, dizendo que a preocupação deveria ser como um todo com a qualidade do ensino e não necessariamente com o formato dessas escolas. Escolas cívico-militares, a gente pensa, por exemplo, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar aqui em Minas. Como é que o senhor responde às críticas dessas pessoas, desses especialistas que dizem isso? Rodrigo, em 2007 foi criado no governo do presidente Lula o IDEB, né, para avaliar o ensino básico, a educação básica no Brasil. Então foi a régua que se criou para avaliar políticas públicas. E a partir daí, todas as escolas militares, no caso especificamente em Minas Gerais, são 30 colégios Tiradentes e 2 colégios do Exército, todas as escolas militares estão no topo do ranking do IDEB. Então, a partir da análise dessas políticas públicas, nós temos que atuar no sentido de aperfeiçoar baseado nesses modelos. Todas as escolas são importantes, todo o ensino é importante, todo professor é importante. Essa proposta, ela justamente segue o que o presidente da República criou no dia 2 de janeiro, ele reestruturou o Ministério da Educação e criou dentro do Ministério da Educação uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. Tivemos oportunidade em Brasília, isso foi noticiado na imprensa nacional, no Fantástico, no último domingo, o aumento dessa perspectiva, especialmente, Rodrigo, do resgate da disciplina e da ordem na estrutura na sala de aula. E numa transição que o governo escolheu muito bem, cívico-militar. É uma gestão compartilhada. Permanece a mesma qualidade, a mesma proposta dos professores com uma gestão militar. Quais são as linhas de trabalho, linhas de frente que o senhor pretende trabalhar enquanto deputado? Thalita, a educação vai ser sempre o meu foco. O resgate dos valores da educação vai ser sempre o meu foco, mas aproveitando na minha formação técnica, né, como médico veterinário, eu sou o único médico veterinário deputado estadual em Minas Gerais na Assembleia Legislativa. Eu vou assumir a presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria na Assembleia, justamente buscando trazer gestão e qualidade técnica para o agronegócio mineiro, fazendo jus a toda a nossa aptidão como maior bacia leiteira, maior produtor de leite do Brasil, principalmente, e diversas outras áreas. Minas Gerais são muitas minas, né? Nós temos o gado de corte no norte, nós temos a agricultura, a soja na região de Unaí. Então são muitas vertentes para dentro do agronegócio também trabalhar. E uma outra que tem muito a ver com a minha área militar, vou fazer parte como membro titular também da Comissão de Esportes dentro da Assembleia Legislativa, trazendo toda essa aptidão das Forças Armadas para incentivar o esporte, o lazer e a juventude, justamente através do esporte e também esporte de alto desempenho, resgatar a cidadania no jovem de Minas Gerais. Como presidente da Comissão de Agropecuária, de Agricultura e Agropecuária da Assembleia, eu pergunto para o senhor, e esse é um assunto que tem sido muito discutido também. O senhor é a favor do chamado pacote do veneno, que é um assunto que gera muita polêmica, principalmente lá em Brasília? É uma questão nacional, eu sei, mas é importante ouvir a palavra de alguém que vai comandar essa comissão. Por uma coincidência, uma feliz coincidência, eu fui durante 2 anos representante do Ministério da Defesa na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em Brasília. Então, todos esses modelos do agronegócio, e aí, Rodrigo, o pacote do veneno talvez foi uma forma que os inimigos do modelo criaram, né? Hoje existe muita tecnologia a favor do agronegócio, né? Quando nós pensamos no enorme número de alternativas para controle de pragas que impedem a produção. Então, eu penso que tudo tem que ser tratado com muito cuidado e justamente baseado na experiência de especialistas. Então, o uso de tecnologias no sentido de fomentar a nossa produção agropecuária, no sentido de viabilizar mais alimentação para a nossa população, desde que aprovado em todas as instâncias técnicas por especialistas na área, eu vou estar sempre a favor da produção com qualidade para o nosso povo. Conversamos com o deputado estadual Coronel Henrique, do PSL. Eu queria agradecer a entrevista do senhor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos.